Olá, boa tarde. Agora são 3h15. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias e o Acontece Agora está no ar. Bom, e o governo tem... na verdade, na edição desta segunda-feira, nós recebemos aqui no estúdio do Acontece Agora o economista Roberto Troster, que veio aqui nos ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo com a economia do país e com esse novo governo, que rumo que os brasileiros vão ter. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, Roberta? Seja bem-vindo aqui nos estúdios. Obrigado pelo convite. Ok, muito obrigada. Bom, o governo tem falado aí em cortes, em ajuste nos tributos, em reforma da Previdência Social, mas o grande problema mesmo que a gente pode considerar aí é a questão da dívida pública. Lembrando que essa dívida absurdamente alta, né? São quase 70% do PIB. E vale ainda dizer aqui que o governo ele acaba divulgando um resultado nominal, ou seja, quando os juros são pagos, mas o resultado de fato deve ser o primário. E a dívida pública aqui está aí em quase 3 trilhões de reais. Acredito que antes da gente saber como e quem é que vai pagar essa conta, é preciso mostrar aqui que são quase metade do orçamento do governo já está comprometido com essa dívida no Brasil. E apenas o restante serve, então, para os investimentos. Seria como se, Roberto, eu fizesse uma conta, né, para que o telespectador possa entender. Vamos supor que eu ganhe aí R$1.000, né? E desses R$1.000, 920 já está comprometido do meu orçamento com essas dívidas. E apenas os R$80 que sobra eu vou precisar aí da conta e fazer com que eu e minha família consigamos sobreviver, né? Uma situação muito semelhante que a gente coloca para o governo, para que o telespectador, para quem está em casa, consiga então entender isso. Bom, como é que o governo vai trabalhar com essa margem? Como é que é possível ou não é possível? É impossível. O exemplo está certo, mas só que o sinal é invertido. O governo, você ganha 1.000 e já tem 1.100 comprometidos. É mais, então? É pior ainda. Então, o que acontece? O governo está gastando mais do que arrecada. E essa diferença varia um pouquinho, mas está na casa dos 3% do PIB. Além disso, tem os juros da dívida pública. Sim. Então, o que acontece? A dívida está numa trajetória explosiva. O que acontece se você não controla essa trajetória? Chega um momento que o governo não consegue se endividar, aí ninguém quer aplicação financeira, e aí é calote. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Collor. Todo mundo culpa o Collor pelo que aconteceu, mas na verdade a culpa foi do Sarney, que deixou a dívida ficar explosiva. Então você está numa trajetória de dívida explosiva. É controlável ainda, você tem que fazer algumas coisas. Aí você tem que trabalhar em dois lados. Uma, na dinâmica da dívida, nos juros que você paga. Aí você pode ter algumas economias, mas o governo não está atuando nisso ainda. E segundo, quer dizer, quando você ganha 1.000 e gasta 1.080 fixo já, ou 1.100 fixo, o que você tem que fazer? Emprestar mais uma vez. Bom, emprestar mais uma vez, mas aí o mês que vem a dívida vai estar maior ainda, maior. Então o que você tem que fazer? Ou você vende ativos, então você vai ter que vender tua casa na praia, ou teu terceiro carro você vai ter que vender, ou vender tua geladeira, quer dizer, você tem que vender alguma coisa para amortizar a dívida e para fazer com que despesa seja menor que receita. O governo anunciou, ou se começa a fazer uns bicos, sabe? Começa a fazer hora extra, faz uns freelas, alguma coisa para você aumentar a receita. E é o que o governo está fazendo. Só que, por enquanto, só fez anúncios. Quer dizer, vamos talvez pôr um imposto temporário, vamos fazer cortes. Desde a época do Império, quer dizer, desde Dom Pedro II, são anunciados cortes no Brasil, mas ninguém faz. Vamos pôr um limite nominal às despesas. Mas você tem que falar, vamos cortar o quê? Vamos cortar salário? Vamos congelar salário do setor público? Vamos cortar, em vez de vamos cortar a compra dos caças suecos? Vamos fazer, em vez de 3 submarinos nucleares, só um? Vamos fazer menos obras públicas? Você tem que falar onde você vai cortar. Quer dizer, só falar que tem que cortar é pouco.
Você vê que tanto na sexta-feira como hoje, a Bolsa e o dólar não mostraram entusiasmo com a condução da economia brasileira. Por quê? Porque não falou de concreto o que vai fazer. Quer dizer, é bonito falar, ó, vamos cortar gastos, vamos cortar supérfluos. Todos os governos, todos. Sempre anunciam isso. Mas cortar gasto é falar, olha, eu vou cortar esse gasto. Aumentar imposto é falar, ó, vou aumentar tal imposto a partir de tal data em tanto por cento. Senão, é um discurso vazio. Quer dizer, confiança, né, que você está num círculo vicioso, menos confiança, menos consumo, menos investimento, menos crédito. Você tem que reverter, mas você tem que reverter com ações. Quer dizer, por enquanto, são palavras bonitas. Foi muito genérico. Genérico, bonito, o que está sendo falado, mas de concreto está faltando um pouco de consistência no discurso. Bom, o economista que está aqui conosco, Roberto Troster, se refere inclusive ao que foi anunciado e foi dito na sexta-feira até pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, né? Ele disse a respeito de cortes, a respeito de tributos temporários, mas não foi muito genérico, como Roberto citou aqui, né, nessa nossa entrevista. Agora, o senhor falou de manobras, né? Tudo foi muito genérico, não tem nada muito certo. E essas manobras, hoje, o que de fato é possível o governo que está em exercício, Michel Temer, fazer, juntamente com a equipe econômica que está sendo composta aí nesse novo governo? E, de fato, o que a economia do Brasil precisa, então, para ver se sai um pouco desse abismo? Não, pode sair muito do abismo. Quer dizer, Brasil tem gente, Brasil tem capacidade empresarial, Brasil tem clima, tem recursos naturais, tem capacidade ociosa, tem gente desesperada para trabalhar, então tem tudo para crescer, né? Não é... Mas tem que fazer o que outros países que estavam numa situação assim fizeram. O Peru estava nessa situação, teve coragem de fazer mudanças. Se você faz essas mudanças, você começa a crescer rapidamente. Então, entre as coisas, por exemplo, o gasto, você tem exageros. Eu só vou dar um exemplo que é muito falado, por exemplo, a aposentadoria. Fala, vamos mudar a Previdência. Sim. O que acontece no Brasil? Você começou a trabalhar com 18, né? Se for tudo bem, com 48 você pode se aposentar. Tá. Como, aparentemente, você é uma pessoa saudável, deve comer bem, deve fazer esporte, a tua expectativa de vida é viver mais do que 78. Mas vamos supor só até 78, né? Você vai trabalhar metade da tua vida, mas vai trabalhar 30 anos e ganhar 60. É um absurdo. Quer dizer, para você ganhar 30 anos sem trabalhar, o resto aqui do estúdio vai ter que trabalhar... Para pagar minha conta. Para pagar a tua conta, quer dizer, ou com mais impostos, imposto de renda, o que for, né? Mas o déficit é isso, e não dá. Quer dizer, tem dois problemas com você. O primeiro, assim, de se aposentar aos 48. O primeiro, sem querer ser machista, sem entrar... Quer dizer, mulher se aposenta 5 anos antes do homem e a expectativa de vida é maior. Isso fazia sentido há 30, 40 anos atrás, quando a primeira expectativa de vida das mulheres era menor. Segundo, elas de fato, assim, o homem não ajudava nada, quer dizer, a mulher tinha dupla jornada, hoje, né? Tripla. E tem outra coisa, que, por exemplo, a base da pirâmide era maior, quer dizer, você tinha muitos jovens, as pessoas mais velhas viviam menos tempo, né? E eram proporcionalmente menos. Agora, o que acontece? A pirâmide, que você está começando a ter mais velhos, ou mais pessoas em idade maior e menos embaixo, quer dizer... Então, invertida. Na época eram 5 trabalhadores pagavam um aposentado, 4 um aposentado. Daqui a pouco vai ter que trabalhar para 5 aposentados. Não dá. É matematicamente impossível. Não funciona. Então, a solução é falar, a idade mínima é tanto, acaba com essa diferença, começa a fazer. Se não faz isso rápido, é uma medida impopular. Mas o que acontece? Se você não faz essa medida logo, vai ficando cada vez mais difícil de corrigir. É como em festa. Tem uma hora que você vê que o pessoal passou, é cortar a bebida. Quanto mais você demora para cortar a bebida, mais problemático vai ser cortar a bebida. Quer dizer, tem uma hora que tem que falar, acabou, ninguém bebe mais aqui, né? É por isso que, então,
o próprio Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, o mais novo ministro da Fazenda, que, aliás, tem muita experiência, né, na parte econômica, já anunciou a reforma da Previdência Social. O que, na verdade, não é novidade para ninguém, porque Dilma Rousseff já falava sobre a reforma da Previdência Social. Mas já o Fernando Henrique também, o Lula também, todo mundo. O Sarney também, o Collor também, sabe? Falar não adianta. Tem que fazer. Tem que fazer e tem que falar de concreto que eu vou fazer. Só de anunciar... concreto, Roberto, então colocar uma idade mínima. Essa é uma boa medida, rápido. Resolve? Ajuda muito, ajuda. Dependendo de como que você coloca a idade mínima, isso ajuda. Se você fizer isso rápido, você avança, sabe? Mas tem que anunciar. Agora, o que acontece? Você está, imagina que você já está nos seus 40, não está longe ainda, Estou né, longe, estou longe. Mas está nos 48, você já está pronta, se despedindo de todo mundo para se aposentar, aí vem o governo e fala, você vai ter que trabalhar até os 65. Você vai chiar, reclamar, sabe? Você já estava preparada para assistir balé lá em Paris, tudo. E, opa, vai ter que postergar tua aposentadoria a 17 anos. Então, por isso que o custo político de fazer isso é na hora e o benefício ao longo do tempo. Mas tem que fazer, por exemplo, aqui no Brasil, na média, as pessoas se aposentam abaixo dos 55 anos. Países mais pobres que o Brasil, como França, Alemanha, se aposentam, por exemplo, com 67, sabe? Alguns países com 70, idade mínima. Quer dizer, tem um descompasso grande, tem outros privilégios, por exemplo, universidade. Eu fiz USP, né? Gratuito, é um absurdo isso. Você tem que... Por que não, faltam recursos para a educação primária, faltam recursos Sim, na fundamental. E tem universidade pública gratuita, estatal, federal, para os alunos, e ainda reclamam, né? Quer dizer, a gente tem que mudar essa mentalidade. Na Europa, por exemplo, não só é paga, quer dizer, nos Estados Unidos a universidade estatal é paga, como na Espanha tem uma coisa que eu acho genial. A pessoa faz um curso, paga. Toma pau, faz a segunda vez, tem que pagar o dobro para fazer o curso. Na França é por ano, você faz um ano, né? Tomou pau, faz de novo. Tomou pau a segunda vez, você está fora da escola. Não tem mais chance. Não, mas tem que ser isso. Quer dizer, dinheiro não cresce nas árvores, né? Esse é o ponto, né? Bom, falamos aqui um pouquinho dessa questão da dívida pública, mas o senhor nos bastidores falou sobre a dívida privada, que talvez seja aí até mais importante, não sei se eu posso dizer assim, do que a dívida pública. E eu vou explicar por quê. Hoje, você gasta mais, o Brasil gasta mais em juros para dívida privada, quer dizer, para cheque especial, etc., rotativo do cartão, do que para dívida pública. Você gasta mais nisso, primeiro. Segundo, o Estado ainda está conseguindo pagar as contas, colar dívida. No setor privado, você tem 41% da população e metade das empresas não conseguem, estão com anotações em atraso, quer dizer, então não conseguem crédito, ou conseguem crédito 300% ao ano, uma coisa assim. Você tem que a oferta de crédito está caindo, as taxas de juros estão aumentando, então sem crédito você não consegue comprar mercadoria para vender. Você não consegue, sabe, você parou, a máquina do crédito está secando a economia, quer dizer, como o crédito e dinheiro é como se fosse um sistema circulatório. Você está tirando, então isso está paralisando a economia. Você tem que fazer alguma coisa a respeito e rápido, né? Tá. Bom, o presidente em exercício, Michel Temer, né, assumiu então o governo federal. Antes da posse, ele falou muito sobre essa questão dos tributos, de não alterar, de não ter reajuste, mas logo de cara a informação dada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi que sim, vai haver reajuste, vai haver alteração na questão dos tributos. Será que não fica uma certa mentira aí, antes de Temer ter, né, tomado posse e ter dito que não ia acabar mexendo nessa questão dos tributos, mas parece que agora que ele entrou no governo, ele viu a necessidade de que sim, tem que fazer uma coisa ou outra. Aliás, Henrique Meirelles também acabou saindo meio de canto, dizendo que, olha, nós chegamos agora no governo, a gente ainda tem que analisar, ver como é que estão as contas públicas, para depois ver que manobra deve ser feita. Mas isso aí é discurso também, né?
É muito discurso. E o Brasil tem uma coisa que se chama cartão de visita. Então, se você vai lutar boxe, nos primeiros 5 minutos, o que acontece? É a hora que você tem que bater mais forte, para ele ver o que você veio. No rugby, né? Aquele esporte assim, que está de moda agora, a primeira bola você tem que entrar com força para mostrar para o outro time para que você veio, né? E o governo, quer dizer, quando entra, tem a chance de fazer o que a gente chama de cartão de visita. Já devia ter anunciado de cara, ó, nós vamos fazer isso. Não, vamos ver, não sei o quê. Por enquanto, quer dizer, vamos esperar amanhã, diz que vai anunciar a equipe econômica. Ia ser anunciada hoje, aliás, né? Até sexta-feira passada, a equipe econômica ia ser anunciada hoje. O presidente do Banco Central também seria anunciado hoje, mas isso já foi adiado para amanhã também, né? O que será que acontece nessa dificuldade em colocar as pessoas nos cargos? Colocar as pessoas, fazer alguns anúncios mais contundentes, mais importantes. Uma vez, Maquiavel, há 500 anos atrás, ela falava, faz o mal de uma vez e o bem aos poucos. Eles estão fazendo mal devagar. Vamos ver se fazem algum bem também, né? Porque... Todo mundo espera, né? Todo mundo espera, torce. A situação do desemprego é aterradora, quer dizer... nesse sentido, alguém que perde o emprego é como perdesse valor social. Dignidade também, como é que você sustenta uma família? E tem mais ainda, quer dizer, quem perde mais são os mais jovens com isso. Quer dizer, os mais velhos, quem está no emprego, segura, firme, né? E aí o que acontece? Os mais jovens não conseguem, então você vê que eles vão começar a vida deles mais tarde, quer dizer, você está literalmente tolhendo possibilidades, tolhendo o futuro dessas pessoas. Quer dizer, então, é ruim. Eu sou muito conversador, né? Converso com todo mundo, né? E aí esse pessoal que dá folheto no Farol, eu sempre pergunto, quanto você ganha? Eu sempre faço essa pergunta, quanto você ganha? Às vezes quando dá, né? E primeiro é o sinal de desespero, você não sabe de outra coisa. Segundo, ano passado ganhava em média 50, 55 por dia. Quer dizer, a pessoa vai, tem que pagar transporte, inteiro, alimentação. Tudo, tem que ouvir gracinha de cara como eu. Mas esse ano estão ganhando R$40 para ficar o dia inteiro. Outro dia, faz um mês e meio, eu estava no Farol da Santo Amaro com a Vicente Rau. Aí tinha uma moça assim, se diferenciava da entregadora normal. Ela tinha diploma universitário, não tinha conseguido nada, estava dando... Folheto no Farol. Que Brasil é esse? Será que a gente merece um Brasil assim? E estamos muito... Quer dizer, não é uma urgência, a questão do crédito, sabe? Não é uma urgência, essa questão do desemprego. Devia ser um desespero, uma urgência, coisa mais importante. Essa falta de sentido de urgência me angustia às vezes mais do que os problemas, né? Entrando já nessa questão, então, do desemprego, né? O IBGE diz que a renda média pode ser considerada de R$2.000, né? Só que com tudo isso que vem acontecendo, R$2.000 hoje, a gente não faz nada. E foi bem dito aqui, né, que o senhor falou dessas pessoas que ficam no Farol, até dessa universitária que recorreu a esse tipo de serviço justamente porque o desemprego está tomando conta realmente do país. E aí a gente pensa nessa questão de R$2.000 da renda média. O que a gente pode considerar hoje como uma renda média ideal para o brasileiro, até para que ele consiga sobreviver. Sobreviver não, viver, né? Porque sobreviver já está bastante difícil. E essa média engana, porque a média, por exemplo, aqui no estúdio, você ganha 10 mil e depois tem outras... Oh, que maravilha! 9 pessoas que ganham 1.100, então a renda da média é 2.000, né? Mas você está super bem, né? E os outros super mal. E os outros que ganham 1.100, os outros 9 que ganham 1.100 cada um para fazer a média de 2.000, né? Então, como você tem o problema de concentração de renda, o problema é mais grave ainda, né? Você tem que melhorar de todo mundo, você tem que aumentar o que a gente chama a produtividade dos fatores. E não é só que os mais pobres ganham menos, vivem menos, ficam mais tempo no ônibus. Ficam mais doentes também. Ficam mais doentes. Para um rico curar, tem o plano, o pobre tem o SUS.
Então, é uma questão grave, é uma questão importante, é uma questão que pode ser questionada. Você começa a trabalhar isso. Não é uma questão que uma varinha mágica faz, mas começar. Tem algumas coisas simples. Eu vou dar um exemplo. Uma foto que eu sempre mostro quando faço apresentações, palestras, ou quase sempre, é aquela favela no Morumbi e os prédios. Sim, Heliópolis, Paraisópolis. E os prédios do lado. Os prédios, É só virar o pescoço que você vê, a favela de um lado e aqueles prédios você vê, enormes. não precisa nem virar, você vê a favela e depois os prédios. Mas o ponto é o seguinte, por exemplo, o cara do prédio, se ele quiser alugar o imóvel dele, ele vai, faz o contrato, anuncia no jornal, tudo. O cara do barraco, como o lote dele é mínimo, na média são 10 metros quadrados o terreno de uma favela, o que acontece? Ele não consegue vender, podia usar como garantia, porque tem uma coisa que se chama lote mínimo. Quer dizer, uma lei antiga, na época foi feita assim, pensando o seguinte, como evitar que se construíssem casas pequenas nos bairros. Então, põe o tamanho do lote mínimo. Sim. Mas naquela favela, que já tem décadas, não faz sentido isso mais. Então, você podia mudar isso. Quer dizer, tem muitas coisas que você pode começar a mudar. Ou burocracia. Se você está bem, você tem um despachante que resolve tudo. Se você é um João Ninguém, aí você tem número do SIC, que é do RG. Habilitação. Título de eleitor. Título de eleitor. Habilitação. Não, a habilitação, título de eleitor, já foi? Já foi. Título Carteira de eleitor, de trabalho. RG. Não foi essa agora. Aliás, essa daqui é o que todo mundo quer ver carimbada com salário bom, né? Mas o que acontece? Por que não põe número só para todos? Por que cada um deles tem um nome? E tem mais um que nós não falamos, que é o PIS. Se você tem um azar, como eu tive, tem uma pessoa que chama Roberto Luiz Troster, com 2 S. Nasceu no mesmo dia que eu, mesmo pai, mesma mãe, mas o sobrenome dele, mesma cidade, tudo idêntico, mas só que tem 2 S. Alguém pôs 2 S. Isso tem um S. Em todo lugar tem um S. Quer dizer, óbvio que é um erro. Do cartório. Mas me dá tanto problema. Você não tem ideia como me fazem a vida do inferno que esse Roberto Luiz Troster não sabe. Mas sou eu. Mas não. Até você provar que você é você, que eu sou eu, né? Quer dizer, por que não simplifica? Começa uma coisa que estão fazendo agora, biometria. Sim. Cartório eleitoral vai por dedo. Tem banco que tem dedo, mas tem outros bancos que tem a mão, sabe? Podia fazer uma biometria só e resolvia para todo mundo. Quer dizer, dá para fazer, falta, sim, vontade de fazer. Só para amarrar tudo. Eu vou fazer a entrevistadora agora. Qual que você acha que foi o maior erro da política econômica brasileira? Eu acho que é melhor o senhor mesmo responder, não é? Ter mudado a capital para Brasília. Eles estão totalmente fora do Brasil. Quando era no Rio de Janeiro, tinha coisa errada, as pessoas falavam, estão lá no meio do Planalto, é como França fez com Versalhes, sabe? Que mudou a capital, a rainha falta pão. Então dá brioche para a população, né? Bom, uma conversa de economia bastante descontraída e ia ficar fácil do pessoal em casa entender. A gente está com o tempo aí bem reduzido, mas acho que vale a pena falar sobre a questão dos esqueletos. E antes, Roberto, queria que o senhor explicasse rapidamente essa questão dos esqueletos. O que de fato são os esqueletos no Brasil? Bom, esqueleto é uma coisa que você não espera. Então, aparece, por exemplo, uma conta, uma dívida que o governo tem que não estava em nenhum lugar. Então, tem algumas coisas assim, por exemplo, créditos da Caixa que foram para o INGEA. Aí, de uma hora para outra, foram pelo valor de face, de uma hora para outra, você percebe que tem vários bilhões de reais lá e que quem vai pagar é você, todo mundo aqui do estúdio paga imposto. Você fala, quem que vai pagar a dívida? Todos nós. 600 bilhões de reais só de esqueleto. Não se sabe o valor justo, senão já estaria contabilizado. Mas você suspeita, é 10% do PIB. Você falou, em média, todo mundo deve 7 décimos, 70%, quer dizer, em média, todo mundo deve mais de 8 meses de trabalho de dívida do governo. O governo fez e todos nós vamos pagar com juros, correção monetária, etc. Né? E mais a dívida, então, mais dinheiro, mais imposto, juro mais alto, menos investimento, menos crescimento, menos emprego. Menos emprego, que é a grande preocupação dos brasileiros. Bom, nosso tempo
já acabou, mas a gente vai ter que marcar uma próxima conversa aqui, porque tem muito assunto ainda, né? Perfeito, fechado. Tá certo, eu agradeço a participação do Roberto Troster, economista, que participou aqui conosco do Acontece Agora, tentando explicar, explicando, na verdade, os novos rumos para o Brasil. Eu volto amanhã, até amanhã.